Bom dia a todos, começando a entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira com Carlos Bonatelli, executivo de futebol do Azulão. CSA segue se preparando para os jogos contra o Nacional pelo play-off de acesso na Série D. O primeiro jogo daqui uma semana em Manaus, no Amazonas. E a gente começa a coletiva de hoje com a primeira pergunta da Natália Máximo, da TV Gazeta. Bonatelli, primeiramente, bom dia. Agradecer por você falar com a gente. Queria que você já começasse falando sobre esse processo depois da eliminação contra o Uberlândia. A gente viu que foi um CSA que não teve nem tempo para se lamentar, né? Seguiu sua semana normalmente, voltou já se a reapresentar nessa sequência, e o time optou também por trabalhar em silêncio, né? Pensando nesse confronto, desses dois confrontos contra o Nacional. Queria que você falasse um pouco tanto desse pós-eliminação e pensando 100% nos playoffs. Bom dia, Natália, bom dia a todos. Realmente a gente optou em trabalhar em silêncio, a melhor situação, tá? Até porque a gente conquistou a possibilidade de ter mais uma chance, né? Então isso é importante a gente ressaltar, claro, todos nós ficamos chateados, torcida, funcionários, comissão técnica, diretoria, atletas, porém a gente tem mais uma chance. Então cabe a nós, de uma maneira racional, né, a gente se organizar internamente e buscar o acesso. O objetivo do clube desde o início da temporada, em novembro, quando nos apresentamos e quando começamos a fazer o contato com os profissionais para essa temporada, a gente sempre deixou claro isso. O objetivo do clube é o acesso, né? Então a gente continua com essa possibilidade, a gente tem essa possibilidade palpável para a gente poder conquistar e sair daqui com o objetivo alcançado. E, Bonatelli, depois do processo de eliminação, até durante a semana, né, do confronto contra o Uberlândia, muitas coisas saíram na mídia em questão de bastidores, muitos se perguntando se isso teria sido uma das influências da eliminação, mas eu queria ouvir de você, até puxando para uma maneira de como o CSA busca se blindar quanto a isso. Acho que é o mais importante a ser falado, né? O que aconteceu, mas como o time procura se blindar para que o que estiver acontecendo em bastidor não afete o desempenho dentro de campo, para o time poder seguir concentrado. Perfeito, Natália. Eu queria ser bem transparente com o torcedor. O que aconteceu é que nós não fomos efetivos no jogo, tá? Claro que a gente não... Se eu for apresentar os números, quanto correu, quanto finalizou, tá? Mostra que a gente teve volume, teve vontade, teve disposição, teve entrega, tá? Durante a semana. O que aconteceu é que a gente não teve a eficácia durante a partida, na tomada de decisão. As primeiras chances foram do CSA. Tá? Depois a gente acabou se complicando um pouco na partida, tá? E infelizmente saímos com um resultado negativo que não desejávamos, não trabalhamos para isso, tá? Gostaríamos sim de entregar uma vitória e o acesso ao torcedor já nesse confronto, o que não foi possível, tá? Mas por falta de entrega não foi. E deixar bem claro que os atletas... As dificuldades que o CSA vem enfrentando ao longo da temporada não são situações de momento agora. Então quer dizer que as dificuldades que a gente teve ao longo da temporada, a gente não teria nem classificado, né, na primeira fase, nem um mata-mata, tá? Então assim, deixar bem claro que aqui o grupo tem trabalhado forte, a gente tem um relacionamento transparente com o grupo, um relacionamento transparente com a diretoria, tá? Nós temos uma conversa diária com vocês. Sabem que diariamente estamos aqui com o grupo em todos os momentos. Agora é ter sabedoria e trabalhar, né? Então não adianta a gente dar discurso, falar N coisas, e o momento é de silêncio e trabalho, silêncio e focar na entrega, que é buscar o acesso, que mais uma vez é o objetivo do clube na temporada. E falando agora, né, focado nesse assunto dos confrontos que a equipe vai ter contra o Nacional, a gente pode esperar algum retorno da equipe do CSA, porque muito se foi falado sobre rendimento. Foi um time que, falando mais no setor defensivo, teve muitas mudanças durante essa etapa de mata-mata. Então chegou um goleiro novo, tiveram várias mudanças na zaga. E hoje a gente tem, né, tanto o Ryan quanto o Amorim, os dois entregues ao DEM, mas a gente pode esperar, temos alguma atualização quanto ao zagueiro, se algum deles pode estar de volta, né, e poder estar ali no banco de reservas como opção para esses confrontos?
Olha, nós tivemos nesse mata-mata a infelicidade de perder o Amorim e o Ryan machucados. O Amorim já está em transição, então existe uma possibilidade de ele estar à disposição do professor para a próxima partida. Tá? O Ryan ainda segue no departamento médico, fazendo tratamento 2 períodos. Tá? Então, atletas extremamente profissionais, assim como os outros. E aproveito e ressalto, né, que todos os atletas que em algum momento estiveram no DM, seja por traumas ou por questões musculares, todos eles ficaram menos tempo do que o previsto, né? Então nós tivemos o Kailan com trauma e ficou muito menos tempo do que o previsto, o Melo, o próprio Rian Santana que teve uma contusão ainda contra o São Luís no começo do jogo, tá? Então todos os atletas têm ficado um tempo muito curto no DM, tá? Porque se dedicam diariamente e a gente vê essa dedicação e esse comprometimento tanto do nosso staff como dos nossos atletas, e por isso também vale ressaltar que a possibilidade do retorno do Amorim é muito desse trabalho do nosso staff, dos nossos atletas focado no objetivo do clube. E como tem sido essa semana da equipe de preparação, essa primeira semana de preparação quase chegando ao fim, né? Como é que foram esses dias? E também você, na postura de executivo de futebol, acredito que tenha tido uma conversa com os atletas para manter a motivação, né? Muito se foi falado que o CSA queria realmente buscar esse acesso sem precisar do playoff, só que agora enxergando que tem mais essa possibilidade. Como é que foi essa conversa com os jogadores, com comissão técnica, para que o time não perca essa motivação depois da eliminação contra o Uberlândia e saiba que chega vivo para buscar o seu principal objetivo na temporada? Nós tivemos a representação na segunda-feira à tarde e na segunda iniciamos a conversa ali, o professor apresentou as situações do jogo, aquilo que nós tivemos de acerto, aquilo que a gente teve de erros na partida, e depois eu tive uma conversa com os atletas e com a comissão técnica, tá? E literalmente o nosso foco, o nosso objetivo, e até porque a gente veio aqui em busca do resultado. Todos sabiam da situação do CSA, todos sabiam da situação de bastidores do CSA, da parte política, todos sabiam da situação financeira do CSA. A gente sempre foi muito transparente desde o primeiro contato e no dia a dia aqui. Então, os atletas estão focados no objetivo do CSA, e os atletas, a gente busca conversar e atender, saber o dia a dia do atleta, aquilo que precisa, aquilo que a gente pode dar de suporte, tá? E nós acreditamos sim, acreditamos que eles têm totais condições de conseguir o nosso objetivo, de conseguir o resultado, tá? O trabalho é muito bem desenvolvido pela nossa comissão técnica, então nós temos totais condições. A Série D é uma competição extremamente delicada. Primeiro, camisa não ganha jogo, tá? Por isso que a gente trabalha em silêncio. Camisa não ganha mais jogo, somente a camisa não é capaz de vencer. Assim como também somente recursos financeiros também não são capazes de vencer, tá? Então temos exemplos que ficaram pelo caminho na Série D, e investimentos altíssimos, rigorosamente tudo perfeito, e acabou não conseguindo resultado. Quer dizer que eles fizeram algo errado? É o primeiro passo a dar certo, sem dúvida. Mas a gente tem buscado trabalhar no dia a dia aqui muito forte, tá? Tanto dentro como fora de campo. E como eu falei, está muito sincronizado aqui a nossa conversa, os nossos objetivos e o nosso trabalho. A gente vê todo mundo se dedicando ao máximo para que a gente conquiste o nosso objetivo. E pensando nesse jogo contra o Nacional, tem algum ponto da logística que já foi definida, pensando que é uma viagem longa, é uma viagem desgastante para os atletas? O CSA já se organizou em relação à logística quanto a esse confronto? Nós estamos definindo os detalhes finais da logística, mas a gente está com a logística bem encaminhada, tá? A gente deve continuar indo 2 dias antes e fazer uma boa logística. Na verdade, sejamos sinceros, até mais uma vez pela dificuldade da malha aérea, faremos o que é possível para que a gente tenha, dentro das possibilidades, a melhor logística, tá? Então, a gente acredita que o que a gente
está organizando para que a gente chegue lá em Manaus e continue fazendo os últimos preparativos, seja o suficiente e seja o necessário para que a gente consiga o resultado. O Caio Lorena, da TV Asa Branca, ele fala: o CSA tem retrospectos muito diferentes jogando fora de casa se comparado às fases de grupos e de mata-mata. No mata-mata, são 2 pontos conquistados de 12 possíveis, trazendo uma enorme pressão para o jogo da volta. A postura contra o Nacional será diferente? Olha, sem dúvida nenhuma a gente teve uma queda de aproveitamento nos jogos fora no mata-mata, né? Mas o mata-mata, como bem mesmo o professor Moacir fala, a gente busca claro, sempre a vitória, e se não for possível a vitória, um empate, ou uma derrota com o menor número possível para que a gente pudesse reverter em casa. É claro que a gente não conseguiu fazer reverter o resultado contra o Uberlândia, mas agora com foco no Nacional a gente vai buscar assim um resultado positivo e que seja durante o mata-mata que possa ser, quem sabe, a primeira vitória no mata-mata nossa fora de casa. Ainda o Caio Lorena, da TV Asa Branca, ele fala: o Rian teve uma queda brusca nos números. Nos últimos 4 jogos, não marcou nenhuma vez. Ele segue nos planos para os 2 últimos jogos ou será liberado para o Ceará? É claro que ele continua nos planos, né, gente? O Rian Santana, claro, se for analisar somente o questão de gols, aí você pode falar que teve uma queda brusca de gols. Agora, falar que de produção, a gente não analisa dessa forma, a gente confia no trabalho não só do Rian, como todos os demais atletas. Ressalto aqui para quem o Rian, claro, todos sabem que o Rian teve N situações da possibilidade na sequência da temporada, focou em permanecer no CSA em busca do acesso, tá? O Rian Santana, inclusive, assim como os demais atletas que eu citei, tem feito esforços físicos e até recentemente ressalto aqui do esforço aqui de uma contusão que ele teve contra o São Luís. Então ele e os demais atletas não estão medindo esforços para conseguir o objetivo. Ele continua assim nos planos do CSA e tem sido um atleta muito importante ao longo da temporada. Mais uma do Caio Lorena, da TV Asa Branca. Ele fala: o CSA teve um ataque com muitos gols em toda a competição, mas acabou sendo a única equipe eliminada nas quartas sem marcar um gol sequer no confronto. Nos últimos 4 jogos, passou em branco em 3. Como o grupo justifica isso? Olha, nós precisamos melhorar o aproveitamento, né? Ser mais eficazes nas situações que surgem ao longo da partida, melhorar a tomada de decisão. Então isso só se resolve com o trabalho, e assim que a gente tem, assim que a gente conversou, assim que a gente analisou, assim que a gente tem buscado desenvolver no trabalho diário. E esses dias até a partida do Nacional, muito a gente irá trabalhar não só nessa, como diversas outras situações de jogo. O Henrique Pereira, da TV Asa Branca, ele fala: bom dia, Bonatelli. Em meio ao reconhecimento da gestão do atraso das premiações, houve algum descontentamento passado pelos atletas a ponto de o desempenho contra o Uberlândia ter sido afetado por isso? Não, porque a gente tem conversado diariamente com relação a isso. É claro que, sem dúvida nenhuma, aquilo que está combinado vai ser cumprido. A gente tem essa certeza que o combinado irá ser cumprido. Agora, isso é uma situação interna muito bem gerida por nós, tanto que, sejamos sinceros, né, ao longo, como eu falei, isso são diversas situações de dificuldade do CSA, não só questões de pagamento não, tá, gente? Da situação de bastidor, e isso sempre foi muito bem gerido internamente. Agora, mostra que nenhum atleta ao longo da temporada sequer externou qualquer situação. Então a gente tem de forma muito transparente o foco total no objetivo, tá? E eu sei que a diretoria não está medindo esforços para que a gente tenha todas as situações resolvidas. O Henrique Pereira, da TV Asa Branca, ele fala: em dando tudo certo na luta pelo acesso, já se trabalha com possibilidade de renovação contratual de jogadores do atual elenco? Olha, o foco no acesso, o foco é buscar o acesso, e aí depois a gente analisa o que tem de possibilidade.
Bonatelli, muito se fala dessa questão do Rian Santana, até porque foi muito inflamada, né, desde a procura contra o Ceará. Só que ultimamente a gente tem ouvido também sobre outro jogador que ele veio por um contrato de empréstimo para a equipe do CSA, né, e o clube só está esperando a situação do CSA ser resolvida, que seria o Matheus Melo. Tem algum adiantamento também, alguma atualização quanto a isso, sobre o atleta? Olha, a gente vem monitorando não só, claro, a situação do Melo que veio por empréstimo, mas também tem, ao longo da temporada, diversos outros atletas tiveram propostas, tá? A grande maioria permaneceu, a grande maioria veio com um objetivo, com um propósito e continua nesse propósito, tá? Então, a gente, claro, a situação do Melo, a gente tem um empréstimo do Santa Cruz, mas o jogador está aqui, está feliz, está focado e, sem dúvida nenhuma, vai ser muito útil para a gente, muito importante nessas duas partidas, onde a gente vai buscar o nosso objetivo. O Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta, ele fala: o CSA vai precisar evitar a ansiedade, a pressão, pois apesar de jogar por 2 empates e ter o segundo jogo em casa, né, jogar fora merece muita atenção, né? Aí ele pergunta: jogadores estão realizando algum trabalho psicológico, motivacional? Olha, é importante ressaltar que sim, a gente está buscando todo o apoio possível para que a gente tenha essa tranquilidade em campo. Tá? Então, a gente, não só o apoio profissional, mas também no dia a dia, a gente ressaltar a importância da gente ter a tranquilidade e acreditar no trabalho que está sendo desenvolvido. Tá? Então, não somente a parte profissional, mas também todo o entorno dos atletas busca convergir para que a gente tenha a tranquilidade, o foco e de uma maneira racional, claro, entregando ao máximo, mas de uma maneira racional, em campo a gente consiga o nosso resultado. O Eckstein, filho da Gazeta Web, ele pergunta se a Arena da Amazônia e as condições climáticas de Manaus já entraram no planejamento da comissão técnica. Sim, a gente tem as informações, inclusive, que deve ter um show no final de semana na Arena. O gramado contra o ABC não estava, de um lado estava em ótimas condições, no outro já não tinha as mesmas condições. Mas as dificuldades serão para as duas equipes. Claro que a gente está buscando as informações e entender qual vai ser o cenário que a gente enfrentará, mas as dificuldades estão para ambas as equipes. Claro que a adaptação pelo clima, que é muito diferente de Maceió, eles já possuem essa adaptação, mas o jogo também é à noite, o que também diminui essa diferença climática. Então, vamos focar no resultado, acompanhar e aquilo que a gente puder fazer para minimizar qualquer impacto, a gente vai fazer. Para a gente fechar, o Severo Oliveira, da Rádio CBN Maceió, ele fala: bom dia, Bonatelli. Após a partida contra o Uberlândia, houve várias repercussões envolvendo declarações de ex-dirigentes sobre os bastidores do CSA. Ele pergunta como é que faz para blindar o grupo neste momento. Olha, questões políticas do clube cabe à diretoria, tá? Eu falo que são as diretrizes da diretoria. A gente, claro, por estar na cidade, por ser envolvido 100% com o CSA, a gente acaba acompanhando, mas aqui a gente vê o trabalho de todos em prol do CSA e que literalmente o lema que o CSA carrega no seu escudo de união e força seja levado à risca, seja levado o tempo todo e que a gente possa, nessa reta final, tá? São praticamente pouco mais de 15 dias, gente, que a gente tem de trabalho e foco no resultado, tá? Então, que a gente possa, eu sei que a torcida ainda ferida com a não conquista do acesso contra o Uberlândia, mas a gente tem totais condições. Claro, a gente vai buscar vir com resultado já positivo de Manaus. Sabemos da dificuldade, da qualidade do time do Nacional, mas nós temos sim condições de conquistar e vir com um resultado positivo. E para que na segunda partida, se Deus quiser, junto com a nossa torcida, a gente possa sim comemorar o acesso.